Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de análise e modelagem de sistemas. Eu sou a professora Yolanda Cláudia Sanches Catarino e espero contribuir com a sua formação com essa importante disciplina. Eu também sou graduada em processamento de dados, que é o antigo curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Sou mestre em ciência da computação e doutora em engenharia de produção na linha de pesquisa de gestão do conhecimento. E atuei vários anos no mercado como analista de sistemas. Então, esta disciplina, ela vem com o propósito para introduzir exatamente o contexto da engenharia de software e a análise de sistemas. Então, considerando um processo de desenvolvimento, porque você, futuro analista de sistemas, tem um importante papel nesse processo da chamada engenharia de software. Ou seja, desenvolver software é construir, é produzir. Eu considero muito bem próximo a um projeto arquitetônico, considerando uma obra, um edifício, por exemplo. No caso, antes de começar exatamente a execução, a operação, a construção da obra, tem todo um planejamento, uma preparação com vários projetos anteriormente. E o desenvolvimento do sistema, a engenharia de software, é exatamente isso. Antes de você identificar exatamente a solução para o seu cliente, para o seu usuário, há necessidade de você fazer o quê? Exatamente identificar o problema, conseguir abstrair o problema para propor a melhor solução para o seu cliente. E muitas vezes esse seu cliente vai ser o quê? Um cliente exatamente ali que nós consideramos no nível operacional, no nível organizacional. Muitas vezes você, analista, vai se deparar e ter, no caso, as atividades, reuniões com o usuário estratégico ou até com o usuário gerencial ou até o usuário estratégico. Então, nós temos que ter a habilidade de ter o quê? Essa interação e a partir da situação, do contexto, do domínio do sistema, o qual eu tenho a proposta, que eu estou envolvida como responsável para fazer a análise de sistema, fazer toda a abstração da necessidade do meu usuário e a partir dessa necessidade verificar qual metodologia eu atuando na empresa que eu vou trabalhar. Lógico que isso não é uma decisão simples apenas do profissional, do analista de sistemas. Envolve uma equipe, envolve um gerente de projetos, por exemplo. Mas o analista é ele que vai ter o primeiro contato com os usuários. Muitas vezes pode ser um sistema que já existe e você tem que fazer o quê? Adequações, ou você tem que fazer toda uma reengenharia de software para chegar numa nova solução. E aí muitas vezes você se depara com os chamados sistemas legados também. Os sistemas legados são aqueles sistemas antigos, da década de 70, principalmente, que não existia documentação. Tá certo? Ou essa documentação muitas vezes se perdeu. Então, você tem que conseguir o quê? A partir desse sistema legado, fazer toda uma transição, todo um processo para fazer, então, o desenvolvimento de um novo sistema. Então, é esse o papel do analista de sistemas. E com essa disciplina, você vai ter as competências, então, e vamos desenvolver as competências para você ter aí as habilidades para atuar como analista de sistemas. Então, começando agora, e lógico que depois, ao longo do curso, você terá outras disciplinas que integram e que também dão toda uma continuidade ao conteúdo dessa disciplina. Então, exatamente, vamos verificar as competências da nossa disciplina. Então, a proposta é desenvolver a competência exatamente aqui. Aqui você conheça os fundamentos da engenharia de software. Então, desse contexto, do que envolve aí o desenvolvimento,
a construção de um sistema. E vamos conhecer exatamente a sua evolução, porque quando falamos de engenharia de software, ela passou por todo um processo, desde a década de 60 e 70 até hoje, considerando aí o nosso mundo contemporâneo. E também uma contextualização sobre a classificação dos sistemas de informação, para você ter, então, esse primeiro contato e conhecer aí quais são os principais tipos de sistemas empresariais, quando aqui nós estamos falando do mundo organizacional. No ambiente organizacional, exatamente, que caracterizam e é denominado sistemas empresariais. Então, também uma contextualização. E ainda, os modelos de processo de software e suas características, que envolvem aí, então, uma filosofia de trabalho, um guia para como você vai trabalhar nessa engenharia de software. Iniciando o primeiro conceito sobre os fundamentos da engenharia de software. Então, esse processo, o que envolve? O que é engenharia de sistemas ou engenharia de software? É a mesma coisa quando nós estamos, então, trabalhando num projeto, envolvidos, então, como profissional, como analista, como desenvolvedor, como gerente de projeto. Então, qual que é a diferença? E essas características, então, que fundamentam esse importante conceito de engenharia de software. Vamos lá. Então, conforme Somerville, que é um dos autores importantes na área, ele coloca primeiro, a engenharia de sistemas abrange todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento de sistemas com base em quê? Em computadores, incluindo hardware, software e a engenharia de processos. Então, considera-se que a engenharia de sistemas é o todo, porque ela está envolvendo tanto a engenharia de software, que está aqui atrelada, vinculada, atendendo exatamente a engenharia dos processos de negócios nesse ambiente organizacional, só que ela envolve também o todo o hardware, toda a parte de tecnologias da informação e comunicação necessárias a apoiar esse sistema e também as pessoas. E aí o outro conceito, então, vem da engenharia de software, que é uma parte da engenharia de sistemas, que se ocupa de todos os aspectos da produção de software. Então, percebeu? Então, nós temos, considera-se a engenharia de sistemas, que é o todo que vai envolver, posso dizer, a parte lógica, a parte física, que aqui estou me referindo ao hardware, e toda a integração com o ambiente que aí envolve as pessoas. E a engenharia de software é exatamente o que nós estamos nos referindo ao software, a essa parte lógica. Então, aqui há necessidade de seguir todo um padrão de desenvolvimento. Então, de uma forma geral, quando nós falamos de engenharia de sistemas, nós temos que ter em mente um processo, e esse processo envolve etapas de desenvolvimento, o qual considera-se que você tem o início desse projeto até chegar no fim do projeto. E de uma forma clássica, falando da engenharia de sistemas, ela envolve essas principais fases. Considera-se que você inicia-se o processo de desenvolvimento da engenharia de um sistemas com a definição de requisitos, depois o projeto em si do sistema, que aqui vai envolver a modelagem, o desenvolvimento, muitas vezes, de subsistemas. Muitas vezes você vai fazer a integração com sistemas existentes, fazer, então, a implantação, a instalação do sistema. E, falando de sistema, todo sistema evolui. Há necessidade, então, no caso de fazer aí um acompanhamento após a implantação que caracteriza, então, essa evolução. E, dependendo, você pode chegar aí à necessidade de fazer a desativação de um sistema. Então, de uma forma geral, existem várias classificações que caracterizam aí
Há campos de aplicação de software de uma forma geral, ou também podemos chamar de categorias, mas esta classificação que eu trouxe, que eu apresento, segue exatamente uma classificação de Pressman e Max. Nós temos outros autores que também serão trabalhados com uma classificação, uma categorização diferente, mas ele faz a classificação dos softwares em si, em software de sistema, que é exatamente aquele que tem a finalidade de auxiliar os outros sistemas que estão ali em contato com o hardware, fazendo a comunicação com o hardware, ou seja, os compiladores, por exemplo, os sistemas de drives, no caso, os programinhas para instalar drivers. Uma outra segunda classificação, o software de aplicação. Esse software de aplicação é ele que tem a finalidade de resolver exatamente o problema específico voltado para o negócio. E o software de aplicação, então, é ele que vai e dar apoio a todos os níveis organizacionais, os níveis funcionais de uma organização, por exemplo, mas também ele caracteriza desde os softwares de apoio a parte, no caso, de assistente de um escritório, por exemplo, desde editores de textos, planilhas eletrônicas, mas também os sistemas que são desenvolvidos específicos para uma empresa. Então, por exemplo, nós aqui na área acadêmica podemos considerar o sistema acadêmico da instituição. O sistema acadêmico, que envolve toda a parte de matrícula e gerenciamento, então, da vida acadêmica de um aluno, sendo um sistema desenvolvido pela equipe da nossa instituição, então ele também se enquadra nessa classificação, seguindo essa categorização. Os softwares de engenharia, ou também da área científica, que daí exatamente envolve o processamento de cálculos, geralmente toda a parte complexas que envolve aplicações para meteorologia, astronomia, parte genética. Os sistemas de software, chamado software embarcado, que é aquele que está embutido geralmente num eletrodoméstico, num eletrônico, tá certo? É o que dá apoio, por exemplo, no micro-ondas. Nós temos lá, então, um software embarcado com as funções, numa máquina de lavar roupa, mesma coisa. O software para a linha de produtos, esse já é aquele também que dá apoio à parte de negócios, posso dizer de uma forma geral, só que ele não é produzido, desenvolvido para um único cliente específico. Esse daqui envolve sistemas que são caracterizados para o desenvolvimento e atender as áreas funcionais, geralmente de um todo, de várias empresas, que são os chamados produtos. São os conhecidos ERP, por exemplo, CRM. Então, aqui também existe uma vasta subclassificação. Também os aplicativos web e aplicativos móveis, hoje, então, todos os aplicativos aqui disponíveis para residentes nos dispositivos móveis, né, os apps de uma forma geral, e os softwares de inteligência artificial, que também são os que dão todo o apoio e gerenciamento, a parte de robótica, por exemplo, a parte de reconhecimento de padrões de voz, de imagem. Então, é uma classificação seguindo, no caso, Pressman e Max. E nós sabemos que a partir da década de 70, acompanhando aí toda a evolução do hardware e das tecnologias de informação e comunicação, nós estamos hoje vivendo a era principalmente com softwares que são específicos para o ambiente web e para os aplicativos móveis, está certo? Considerando a era da transformação digital. E aqui existe também todo um contexto de desenvolvimento desses sistemas, tá certo? Então, esses sistemas, toda a parte que envolve diferentes plataformas, diferentes infraestruturas, mas o armazenamento envolve o quê? Servidores, envolve o armazenamento hoje nas nuvens,
não é mais aquele armazenamento centralizado. Então, isso acompanhou também aí toda a evolução dos sistemas. Considera-se ainda que para desenvolver um sistema de informação, o sistema de informação é esse já caracterizado, esse software, então que seja um software naquela classificação anterior, como software de aplicação ou um software para a linha de produtos, mas que vai atender aqui o ambiente organizacional. Então, sempre o ambiente envolvendo aqui tanto na área de níveis funcionais como níveis organizacionais. Ou seja, o gerente de projetos de TI, sua equipe, entre eles o analista de sistemas, deve definir uma metodologia de desenvolvimento que contemple procedimentos, um ou mais métodos com suas técnicas de modelagens e as tecnologias a serem adotadas para o desenvolvimento do sistema, sempre com a premissa do quê? De qualidade de software, desenvolver software com qualidade. Então, para isso, essa equipe, partindo principalmente do analista, nós temos que considerar que eu tenho que ter o conhecimento, familiaridade, conhecer o chamado domínio do meu sistema, o qual engloba o contexto para o qual será provida a solução. Então, sempre que você ouvir esse termo, domínio do sistema, é essa referência. O processo de reconhecimento do domínio caracteriza-se pela definição de sua fronteira. Então, a partir do domínio, é um domínio para um sistema, então, de RH. Mas no RH é exatamente o quê? Então, eu vou definir a fronteira nesse contexto aí desse domínio. E o conteúdo de um domínio compreende fatos, regras, necessidades, conceitos. Todos os agentes envolvidos, também chamados como sinônimo stakeholders, os atores, exatamente para conhecer e definir todo o contexto do sistema, ou seja, tudo que envolve de regras e necessidades. Então, de uma forma geral, essa representação considera-se sempre partindo como responsável pelo desenvolvimento de um sistema. Eu tenho que conhecer o quê? O ambiente, tenho que conseguir delimitar esse ambiente externo, definindo a fronteira do meu sistema, para trabalhar exatamente, identificar os problemas que seja do meu domínio, e essa identificação envolve todo o contexto, a partir dessa identificação de fatos, regras, necessidades, conceitos e agentes. E por fim, aí, exatamente aqui essa atuação e a habilidade do analista de sistema. Ele precisa ter habilidades e competências, principalmente para analisar, projetar e desenvolver sistemas computacionais, principalmente sistemas de informação. Ele tem que ter aí conhecimento adequado para definir as tecnologias de informação e comunicação, conforme o domínio do projeto, visualizar o sistema computacional sobre várias perspectivas, abstraindo as soluções lógicas e físicas satisfatoriamente, e exatamente trabalhar com pessoas, envolve equipe, envolve mediar conflitos, ideias, gerenciar situações que exigem exatamente tomadas de decisões. Então, percebeu de uma forma agora contextualizando a importância do papel desse profissional, do analista de sistemas. Todas as habilidades, os quais ele, ao longo da sua carreira, partindo da área acadêmica, ele desenvolverá para atuar nesse ambiente organizacional e exatamente tendo essa interação com vários tipos de usuários, pessoas que se envolvem num projeto, no desenvolvimento de um projeto. Contextualizando agora o conceito de sistemas de informação. Então, vamos ter uma noção dessa classificação voltada agora para o ambiente organizacional e o que envolve exatamente quando nós falamos de sistemas de informação. Então, o conceito de sistemas de informação, nós temos que ter muito bem claro e fundamentado, primeiro, 3 conceitos, dado
informação, conhecimento, e que o conhecimento proporciona, aqui propicia a sabedoria. Mas dado, considera-se sempre nós, como analista de sistemas envolvidos no projeto, que nós temos que fazer o levantamento dos dados, ou seja, aqueles dados brutos, o qual não tem, posso dizer, referência ou muitas vezes relação com um todo, e eu não consigo, a partir de um simples dados chegar e abstrair ali uma informação necessária. Uma vez que eu faço a organização desses dados, aí sim eu gero a informação, que a partir aí então do uso dos computadores, a partir do PC, então tem essa estrutura, esses dados consideram-se isolados, a partir então do processamento eu gero informação. E hoje, na era da transformação digital, na era do conhecimento, nós temos que ter o quê? Sistemas que apoiam todo os usuários, principalmente os dirigentes, os usuários estratégicos, que possam proporcionar o quê? Não apenas a informação, que é aquela que é gerada a partir de uma base de dados, dos dados, a partir de um relatório, e sim, a partir da informação, gerar conhecimento. A partir de ferramentas analíticas, hoje, da ciência de dados, proporcionar para que um gestor possa ter o quê? Condições e fundamentos para tomar decisões rápidas. Então, o conhecimento, posso dizer que é a competência mais agilidade, mais experiência, proporcionando aqui, posteriormente, a sabedoria. Além disso, quando então falamos de um sistema de informação, você tem que ter muito bem claro a integração que envolve um sistema de informação. Envolve exatamente o ambiente organizacional, a empresa em si, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, envolvendo aí o todo, uma organização. Um sistema de informação, ela tem o quê? Então, nesse ambiente, a integração, a implantação de tecnologias e pessoas fazendo uso dessas tecnologias para facilitar o quê? O dia a dia aqui dos processos organizacionais. Então, o principal objetivo de um sistema de informação é permitir que, através de uma melhor utilização dos dados, possam ser definidas as informações. Então, levantamento de dados, gera-se informação. Eu não armazeno, então o que eu armazeno no primeiro momento dados, que possuem maior relevância para o processo organizacional como um todo. Então, considerando esse ambiente organizacional, ele pode ser aqui a pirâmide clássica, conhecida aqui nos estudos que envolvem aqui a área de administração. Num primeiro momento, ela era dividida em 3 partes: operacional, tática e estratégica, quando estamos falando de níveis organizacionais, tá certo? Hoje, a pirâmide, conforme aqui uma proposta, já a evolução de Loudon em Loudon, ele coloca em 4 níveis organizacionais. Nível operacional, só que o nível de conhecimento, que a partir dessa base já alimenta e gera aqui conhecimento para sustentar o apoio aqui do nível gerencial e, por fim, aqui o nível estratégico. Mas em si, no mínimo, ter em mente sempre aqui, quando falamos de níveis organizacionais, essas 3 camadas. Contudo, os sistemas ainda, mesmo fazendo essa divisão em níveis organizacionais, nós temos os níveis transversais como um todo, que envolvem as chamadas áreas funcionais de uma organização, ou seja, os departamentos, setores, e entre eles os principais áreas funcionais que um sistema de informação também atende são a área de vendas e marketing, fabricação, finanças, contabilidade, recursos humanos, e toda essa integração há então uma classificação de como trabalhar com esses tipos de sistemas, quais são esses tipos de sistemas que atendem tanto os níveis organizacionais como os níveis funcionais. Então, principalmente para
atender, estar integrado ao nível operacional são os sistemas de processamento de transações. Esses sistemas que processam diariamente aí um volume muito grande de transações. Depois, os sistemas de informação gerenciais. Então, aqui nós temos também uma subclassificação desses sistemas de informações gerenciais que dão suporte para os gerentes, principalmente gerentes aí considerados de médio nível, que aqui, de certa forma, ele tem a resposta, ele tem a informação em mãos, mas de uma forma já organizada, que dá apoio a tomadas de decisões. Diferente dos sistemas de apoio à decisão, que é um outro nível de sistemas, conhecidos como a tecla SAD, que aqui os problemas não são estruturados. Esse tipo de sistema dá apoio ao quê? Fazer o gerenciamento e apoio aos gestores para tomarem decisões diante de problemas não estruturados, ou seja, aqueles problemas não cotidianos, não do nosso dia a dia. Os gerenciais já são esses problemas estruturais. E os sistemas de apoio executivo que atende exatamente aqui a camada estratégica. Então, são aqueles sistemas com o quê? O próprio layout desses sistemas, o próprio layout dos relatórios são sempre com formato gráfico, muito no formato de imagens, com poucas informações de certa forma, e trabalha-se muito com a parte visual, os dashboards, para trabalhar aqui de uma forma bem sintetizada, atuando diretamente no negócio, para tomadas aqui de decisões que envolvem o negócio. Então, aqui, rapidamente, essa evolução desses sistemas, o sistema de processamento de transações, foram os primeiros sistemas aqui caracterizados e desenvolvidos a partir de 1960, tá certo? Então, sistemas de folha de pagamento, registros de funcionários, expedição. Os sistemas de informações gerenciais já deu-se atenção, iniciou-se desenvolvimento principalmente aqui a partir da década de 70, então exatamente com essas principais características, para atender informações resumidas, operações básicas da empresa, relatórios de desempenho. Os sistemas de apoio à decisão, então aqui o desenvolvimento e a importância, já considerando o novo cenário de mercado da década de 80, então sistemas exatamente para atender esses ambientes empresariais, atender, então, diferentes níveis de gestores e decisões, dar apoio a decisões pouco usuais, problemas esporádicos, ou seja, esses problemas não estruturados. E aqui também nós temos, hoje, muitas vezes, não dependendo aqui da classificação do autor, toda a evolução dos sistemas de apoio à decisão são os sistemas, hoje, que trabalham-se com o conceito de gestão do conhecimento, que nesse ambiente da gestão do conhecimento se trabalha com sistemas de inteligência de negócio. Então, considera-se hoje os sistemas de inteligência de negócios, o conhecido BI, como sendo já uma evolução dos sistemas de apoio à decisão. E exatamente ainda partindo dessa necessidade de atender cada vez mais às informações estratégicas, então o desenvolvimento surgiu aqui a ênfase aos sistemas de apoio ao executivo, focado sempre para dar apoio ao planejamento a longo prazo, com esses ambientes de disponibilizar, de exibir as informações em gráficos personalizados, mostrando sempre análise de tendências. E aqui, nesse ambiente organizacional, considerando aqui essas principais áreas de níveis funcionais e atendendo de uma forma transversal aqui a organização, em todos os níveis organizacionais, então caracteriza-se também o tipo de sistemas, atendendo toda essa integração que envolve os processos de todas essas áreas, porque todas essas áreas, elas são o quê? Integradas.
tá certo? Mas são integradas de uma forma não só para atender a base, mas para atender o todo da organização. E aí caracterizam-se conforme a classificação de Loudoun, tá certo? Essa classificação, ele coloca chamados aplicativos integrados ou também chamados de sistemas empresariais, que ajudam as empresas exatamente a tornarem-se mais produtivas, coordenando seus processos de negócio de uma forma integrada, a fim de atender melhor o desempenho organizacional. Então, esses sistemas são os conhecidos sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos, os sistemas CRM, os sistemas integrados, o ERP, o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, o CRM, e o sistema de gestão do conhecimento que dá hoje todo esse apoio aí já à inteligência de negócio. E esses sistemas hoje, eles são o quê? Eles expandiram as fronteiras. Então, eles, principalmente com o advento da internet, da web, nós sabemos que há toda essa integração na organização desses sistemas que atendem a cadeia de suprimentos, atendem exatamente a inteligência de negócios, atende aqui a integração, mantém-se a integração direta hoje com o consumidor. Isso, então, nós temos aqui as categorias desses sistemas para o web, que surgiram os sistemas business to business, negócios para atender e fazer negócios entre empresas, business to consumer, que são o quê? O relacionamento de negócio entre empresas e o consumidor e o cliente, né? Aqui destaca-se principalmente o comércio eletrônico e também o comércio eletrônico business to consumer. Aqui é business to business, entre empresas, tá certo? Entre empresas, envolvendo aqui a cadeia de suprimentos e o comércio eletrônico. Então, com o advento da internet, esses tipos de sistemas expandiram fronteiras. Eles não estão mais, né? Nós sabemos aqui, diante de todos os recursos, os avanços das tecnologias da informação e comunicação, esses sistemas expandiram fronteiras. Então, é toda uma evolução, considerando toda essa integração dessas tecnologias, que aí nós temos o quê? Sistemas totalmente integrados. E nós, como consumidores, nós estamos cada vez mais exigentes. Por exemplo, a partir do momento que você faz uma compra online, você já começa e você já tem o serviço, o quê? De seguir, por exemplo, todo o rastreamento do seu pedido. Se o pagamento foi aprovado, se o pedido já está em produção, tá certo? E aonde que está posteriormente acompanhando a logística, aonde a partir do momento se está na distribuidora, se está no correio. Então, nós temos hoje esses recursos e cada vez mais teremos aí novos serviços que serão proporcionados por toda essa evolução das tecnologias da informação e comunicação. Sobre o conceito do processo de software. Então, toda essa classificação dos sistemas, de sistemas de informação, dos sistemas empresariais, toda essa integração que se faz necessário no ambiente organizacional, considerando níveis organizacionais, considerando as áreas funcionais. Então, toda essa integração, independente do tipo de software que eu tenha que desenvolver e eu esteja envolvido numa equipe de desenvolvimento, nós temos que seguir o quê? Um processo de desenvolvimento. E aí existem também, ao longo de toda a história, uma evolução desses modelos de processos de desenvolvimento. Então, é isso que vamos contextualizar, é isso que vamos conhecer, verificando esses conceitos. O processo de software em si, então, esse conceito é um conceito muito importante porque ele é considerado a base da engenharia de software. Quando nós falamos de engenharia de software e
principalmente seguindo essa definição de Pressman e Maxim, que é um autor clássico da área de engenharia de software. Ele coloca que a engenharia de software abrange um conjunto de 3 elementos: processo, métodos e ferramentas. A base da engenharia de software é a camada de processos. Por quê? O desenvolvimento de software, nós temos que ter sempre como foco essa premissa de foco na qualidade. É entregar exatamente a proposta que o meu cliente precisa, de acordo com toda a necessidade que foi identificada no início do processo de desenvolvimento. Então, para garantir isso, eu tenho que trabalhar com o chamado processo. Eu tenho que definir esse processo de software, o qual aqui que vai definir exatamente um processo, uma forma de se trabalhar com etapas, quais serão os métodos, as tecnologias, tudo isso que sustentará e dará essa base para desenvolver software com qualidade. Além disso, o processo, a partir do momento que você define o processo de software, obrigatoriamente nós temos que definir os métodos que serão adotados como padrão para trabalhar nesse desenvolvimento. E os métodos em si, a partir da definição dos métodos, define-se as ferramentas também, que exatamente as ferramentas em si, as tecnologias. Então, verificando o conceito de processo. Processo de engenharia de software é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum artefato. Então, sempre que eu tenho que construir, desenvolver algum artefato, ou seja, parte de um sistema, ou seja, a documentação de um sistema, vai envolver atividades, vai envolver ações, vai envolver tarefas. O processo, então, constitui a base para o gerenciamento de projetos de software e ele define sempre, a partir do momento que eu defino o meu processo de software, eu como empresa, define-se a chamada metodologia que deve ser estabelecida para entrega efetiva de tecnologia de engenharia de software. Então, um importante conceito. Então, entenda esse processo como esse todo, tudo que envolve esse desenvolvimento. Nele, refere-se às decisões que serão tomadas quanto ao planejamento do projeto, à escolha do método com técnicas de modelagens que serão especificadas e demais padrões adotados no desenvolvimento do software. Já o conceito de método. Método coloca-se exatamente aqui a definição. Proporciona os detalhes de como fazer. Para construir o software, evolui um amplo conjunto de atividades que inclui planejamento, análise de requisitos, análise, projeto, implementação e testes. Então, eu sempre faço uma analogia de método, sempre o quê? Exatamente de como fazer. Então, olha só, reforçando. Processo de software refere-se à base como um todo, refere-se todas as decisões que serão tomadas. E entre essas decisões, eu tenho que definir o método de desenvolvimento que eu vou seguir. Esse método é o quê? O método que a professora Yolanda vai criar? É o método que o seu colega, o seu profissional vai criar? Não. São métodos consagrados no mercado que partiram de todo um levantamento, de todas as pesquisas, tá certo? Que são métodos consolidados que sustentam, que fundamentam essa premissa da engenharia de software, que é o quê? Desenvolver software com qualidade. Então, o método, eu sempre coloco que ele é uma receita, posso dizer, ele conduz um caminho, uma receita de bolo, por exemplo, que tem lá, que define quais são os ingredientes e como que você vai trabalhar, como que você pode, tá certo? Então, o método vai definir essas etapas. Ele te proporciona, te faz uma sugestão, define, então, uma proposta de quais serão essas etapas de desenvolvimento e como que eu vou trabalhar nessas etapas, com quais técnicas de modelagem. Técnicas de modelagens é um conceito agora importante, tá certo? Que você
como profissional, como analista, você vai exatamente atuar com isso, com modelagem desses sistemas. E essa modelagem é o quê? Ela é especificada, ela é apresentada a partir dessas chamadas técnicas. Os diagramas, muitas vezes, algumas também técnicas complementares, que são técnicas descritivas, tá certo? Então, o método é o método, por exemplo, de Gaine, é o método de Yordon, é o método de Grade-Bush, é o método, o conjunto de 3 métodos, por exemplo, a UML. Então, são métodos de autores. Geralmente, o método, nós conhecemos muito pelo nome do autor, pelo sobrenome do autor. Muitas vezes ele tem uma sigla, por exemplo, o método de James Humble é o conhecido OMT, tá certo? O de Iver Jacobson é o OOSE, OSE. Então, esses métodos, é exatamente isso que no processo de software tem que se definir. Mas eu, como analista de sistemas, como gerente de projetos, eu, como empresa, eu posso e tenho que seguir exatamente um único método? Não. Eu posso fazer o quê? A integração de mais de um método? Sim, posso fazer. Mas eu, como profissional, eu tenho que saber o momento certo e o porquê que eu quero fazer isso. O que eu quero aproveitar, o que eu quero adotar de determinado método. Tá ok? Qual ou quais técnicas de modelagem que eu vou trabalhar e adotar num projeto específico, no desenvolvimento de um software específico, ok? Então, voltando ainda, para Somerville, ele coloca que o método é uma abordagem estruturada para o desenvolvimento de software, facilitando exatamente essa produção do software, qualidade e uma boa relação de custo e benefício. Já as ferramentas proporcionam um apoio automatizado aos métodos de desenvolvimento, como, por exemplo, que são chamadas ferramentas cases, tá certo? E todas as ferramentas que aqui envolvem as tecnologias de desenvolvimento, como sistemas gerenciadores de banco de dados, linguagens de programação e assim por diante. Então, sempre que eu falo de método, tá certo? O método, ele vai, então, seguir um processo de desenvolvimento e as atividades clássicas, tá certo? Em si são essas. Dependendo do método, existem outras, propostas de mais algumas atividades, mas em si, análise de requisitos, a atividade de análise de sistemas, alguns colocam juntos, a atividade de projeto. Então, não confunda projeto, que é uma atividade que faz parte, é uma etapa de um processo de desenvolvimento de software, que muitas vezes nós usamos como sinônimo de projeto. Eu estou num projeto de software, tá certo? O projeto aqui está sendo adotado como um todo, ok? A etapa ou atividade de implementação, que é a programação em si e testes, implantação e manutenção. De uma forma geral, conforme eu vou trabalhando nessas etapas, nós então vamos elaborando e fazendo a especificação, que é a chamada modelagem. E aí existem as chamadas técnicas de modelagens, que são, na maioria, diagramas, tá certo? A maioria das técnicas de modelagem é no formato de diagrama. Tá certo? Aqui apenas um exemplo para você, mas existem também os clássicos. Então, enfim, o modelo de processo, ele fornece um guia específico para o trabalho de engenharia de software. Ele define o fluxo de todas as atividades, ações e tarefas, o grau de iteração, os artefatos, a organização do trabalho a ser feito. A partir do processo do modelo de processo, é ele que vai definir. Nele, eu estarei definindo quem vai realizar o quê, por que é importante realizar, quais são as etapas envolvidas, qual que é o artefato que será gerado e ainda como garantir que o trabalho foi realizado corretamente. Então, eu consigo, através de um modelo de processo, fazer o quê? Cumprir exatamente, rigorosamente, todo o quê? Desenvolvimento de um software com qualidade. Então, é isso que envolve, e esses conceitos
processo, método e ferramentas é o que refere-se ao chamado modelo. Então, quando nós estamos falando de um modelo de processo de software, e esses conceitos devem estar muito bem consolidados e esclarecidos para você. Fazendo agora uma reflexão sobre, então, as categorizações, as categorias ou campos de atuação dos softwares. Gostaria de enfatizar o desenvolvimento em si, conforme a categoria de Pressman, que ele coloca software de aplicação e software de linha de tipo de produto, de produção de produto. Então, quando nós falamos software de aplicação, principalmente considerando essa categoria, é um software o quê? Que muitas vezes é o software que dá o apoio aí ao nosso dia a dia, às tarefas operacionais de office, de um escritório, por exemplo, o que nós estamos envolvidos aí num editor de texto, planilhas, mas nessa categoria de Pressman também está os sistemas específicos, os sistemas individualizados que uma empresa de software pode te contratar ou pode contratar uma empresa de desenvolvimento para desenvolver um software específico para ela. Tá certo? Muitas vezes existem já, e nós sabemos que existem, todos os sistemas, já principalmente os empresariais, que atendem todas as áreas funcionais de uma organização. Mas muitas vezes uma empresa não quer fazer o quê? Um alto investimento e comprar um sistema pronto. Ela quer desenvolver o seu sistema. Tá certo? Então, aí, independente se é um software de aplicação ou da classificação de tipo de produto, linha de tipo de produto, que é o que abrange o desenvolvimento para vários clientes, e muitas vezes não. Exatamente esse tipo dessa categorização de software que ele é desenvolvido para atender vários clientes, após a implantação ou durante exatamente ali o início do estudo da viabilidade de fazer aquisição de um tipo de software desse, o meu cliente, ele vai analisar a proposta do que já existe, tá certo? E vai, muitas vezes, solicitar uma customização para atender as características, as particularidades, o contexto exatamente da empresa, que é a empresa no caso dele. Então, em ambos, tá certo? Há o quê? Os sistemas de informações, que envolvem esse âmbito, esse ambiente que envolve diretamente o ambiente organizacional, e que o nosso curso, ele o quê? Te prepara, desenvolve as suas competências principalmente para você desenvolver os sistemas de informação. Porque existem outras categorias, sistemas de inteligência artificial, o software embarcado. Você não quer dizer que como profissional, como formado em análise e desenvolvimento de sistemas, não terá competências para desenvolver um sistema de inteligência artificial. Não, nada a ver. Terá, só que você terá que se especializar em outras tecnologias, tá certo? Que envolvem aí todo o ambiente, todo um sistema de inteligência artificial. Um sistema de informação, ele sempre vai o quê? Trabalhar com foco em processos de negócio. E esse que é exatamente aí a proposta de desenvolvimento de competências e habilidades em você para desenvolver esse tipo de sistema. Então, seja um software de aplicação ou seja um software de linha de produto, esse que atendem a vários clientes, ambos são desenvolvidos seguindo sempre um modelo de processo de software, tá certo? Seguindo exatamente todo um processo com etapas definidas. Lógico que essas etapas foram definidas com base em quê? Com base na definição de um método de desenvolvimento ou de um conjunto de vários métodos. E aqui, ainda para fechar, toda essa definição que envolve ainda pode se confundir com o conceito de metodologia de desenvolvimento. A metodologia, posso dizer que é algo pessoal da empresa. É ela que, então,
a partir de toda essa definição do processo de software, do modelo de processo de software que ela vai adotar, dos métodos, o que vai ser adotado de qual ou quais técnicas de modelagens que serão adotadas de qual método, todo o planejamento, tudo que envolverá de padrões que serão reutilizados, né, de arquiteturas já existentes de outros softwares, toda a parte que envolverá acompanhamento do processo de qualidade, se eu vou implantar um processo de qualidade para acompanhar o desenvolvimento durante o processo ou só no final. Então, todas essas decisões é o que se define, é o que constitui a chamada metodologia de desenvolvimento de uma empresa, tá certo? Diferente de método. Método é de um autor, tá certo? É aquele que foi, então, lançado no mercado com base em toda uma fundamentação, uma sustentação, tá certo? E é isso que na área acadêmica você, tá certo, estará aprendendo, o que é o que nós temos que sempre seguir um método de desenvolvimento. Então, vamos agora conhecer da proposta de toda a evolução dos modelos de processo de engenharia de software, os chamados prescritivo. O prescritivo, ou como sinônimo, são os métodos tradicionais. Foram os primeiros, falei método, os primeiros modelos de processos que a partir da década de 70, então seguiram como sendo um guia de referência para o desenvolvimento do software. Vamos lá. Então, o modelo prescritivo considera-se um modelo também chamado de tradicional, que concentra-se em estruturar e ordenar o desenvolvimento de software, sendo que as atividades e tarefas ocorrem praticamente sequencialmente com diretrizes de progressos definidas. Cada modelo de processo prescreve um fluxo de trabalho, ou seja, a forma pelo qual os elementos dos processos estão relacionados. E esses modelos de processos prescritivo, o primeiro modelo clássico, também chamado modelo linear, tá certo? Que foi constituído, ele então é o chamado modelo cascata, algumas vezes chamado de ciclo de vida clássico, que ele sugere uma abordagem exatamente a forma de se trabalhar sequencial e sistemática para desenvolver o software, começando com as especificações, exatamente identificando a necessidade do cliente, avançando para o planejamento, modelagem, construção, disponibilização e culminando no suporte contínuo desse software. Então, o modelo cascata é o mais antigo da engenharia de software. Então, aqui identificava-se vários problemas conforme essa proposta de trabalho. Muitas vezes, de se trabalhar só pensando no sequencial, cumpre-se 100% da etapa 1 do processo para avançar para a 2. Cumpriu 100% para a 3. Muitas vezes eu chegava na 3 e percebia a necessidade de um novo requisito do meu software. Aí eu tinha que voltar e trabalhar. O ideal seria voltar e refazer e complementar. Não, mas não se fazia isso. Então, muitas vezes eu chegava aqui na entrega com inconsistências. Então, essa era a proposta, trabalhar sequencialmente com as etapas de comunicação, ou seja, início do projeto, levantamento de requisitos, o planejamento, qual define-se a estimativa, cronograma, acompanhamento, a modelagem em si, referente às atividades de análise e projeto, a construção referente à programação, o código e o teste, e, por fim, a etapa aqui de entrega, suporte e feedback. O segundo modelo é o modelo de processo incremental, ou seja, ele combina fluxos de processos linear e paralelo dos elementos, aplicando sequências lineares de forma escalonada, à medida que o tempo vai avançando, sendo que cada sequência linear produz incrementos, ou seja, produz versões.
Então, eu entrego uma primeira versão para o meu cliente, depois eu aperfeiçoo, entrego a versão 1.1, ou entrego a versão 1.1 apenas com uma parte, o módulo 1, e depois eu vou trabalhando com outros incrementos. Então, essa era a característica de se trabalhar com o modelo de processo incremental. Mas aí vem aquela questão, o meu cliente quer o todo e não partes. O terceiro modelo é o caracterizado modelo evolucionário, que contempla modelos de processo que tenham sido desenvolvidos para desenvolver sempre um produto que está continuamente pensando em crescimento e mudanças. E aí eles se classificam em dois tipos, prototipação e o modelo espiral. Esses modelos evolucionários, então seja de prototipação ou espiral, ele também trabalha com o formato de incrementos. Tá certo? Então, trabalha-se aqui com as atividades, tá certo? Entrega um primeiro incremento. Então, eu vou evoluindo, mas eu tenho no final, tá certo? A entrega do meu todo, do meu sistema. A prototipação é o modelo caracterizado que auxilia o envolvimento sendo construído sempre pensando nos requisitos para o meu usuário, mas que tenha sempre uma comunicação para identificar os requisitos já conhecidos, aqueles que o meu usuário, que o meu cliente já tem em mente. E com isso se trabalha com projetos rápidos, eu desenvolvo um projeto rápido e já faço a validação com o meu cliente. Então, esse protótipo, ele é entregue e avaliado sempre pelos envolvidos, os quais fornecem feedback que é usado para refinar para refinar ainda mais os requisitos. Então, esse foi um modelo de processo muito também, posso dizer, adotado, mas que muitas vezes considerava-se que ao chegar na versão final para entregar para o meu cliente, eu tenho que só trabalhei com protótipos, não trabalhei com a implementação final com toda a consistência, e aí muitas vezes eu tinha que descartar o meu protótipo e começar com um novo, tá certo? Então, essa característica do modelo evolucionário do tipo prototipação também segue um fluxo de desenvolvimento, iniciando aqui com a comunicação, planejamento, modelagem, tá certo? Construção do protótipo e sempre entrega, mas eu sempre estou pensando e trabalhando aqui com um protótipo que pode ser o quê? Tinha como característica, às vezes, ser descartado para depois iniciar um projeto novo. O chamado modelo espiral, então ele foi proposto por Barry Boehm. O modelo espiral é um modelo de processo evolucionário, então dessa classificação, que se une à natureza iterativa da prototipação aos aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata. Então ele faz, posso dizer aqui, uma integração. Iterativa está correto, não é interativa, aqui é iterativa, porque eu trabalho também com partes, vou trabalhando com iterações, desenvolvo uma primeira interação, que é uma parte do meu software, depois eu trabalho com uma outra iteração, aí eu faço a integração entre elas, tá certo? Então, é uma característica do modelo cascata, o modelo evolucionário espiral, tá certo? Por isso, eu tenho sempre, em função desses novos incrementos, eu tenho vários espirais, e em cada espiral, para desenvolver um incremento, trabalha-se, então, sempre com uma entrega. E, por fim, o modelo concorrente. Nessa classificação dos modelos de processos tradicionais, o prescritivo. O concorrente, também chamado de engenharia concorrente, possibilita à equipe de software representar elementos concorrentes e interativos de qualquer um dos modelos de processos. Ele aplica a qualquer tipo de desenvolvimento de software que fornece uma imagem precisa e atual de um projeto, tá certo? Em vez de limitar as atividades, ações e tarefas da engenharia de software a uma sequência de eventos. Ela define uma rede de processos. Então, é uma proposta de se trabalhar com o desenvolvimento de processos,
tá certo? Então, eu posso pegar uma equipe trabalhando no desenvolvimento para atender um processo 1, as funcionalidades de um determinado processo. Concorrentemente, eu tenho uma outra equipe trabalhando com o processo 2. Então, eu também tenho aqui, tá certo, um ciclo, uma proposta de desenvolvimento dessa atividade. Então, eu trabalho nesse ciclo sempre com validações, tenho aqui a entrega, tenho o ponto de partida. Esse ponto de partida, ele vai chegar no momento que ele vai ser concluído, tá certo? Desse modelo concorrente, mas eu tenho que o quê? Muitas vezes aguardar aqui modificações, a validação dos processos que estão sendo desenvolvidos em paralelos e aí muitas vezes integrar com novos desenvolvimentos. Então, com isso, essa visão, essa contextualização sobre esses principais modelos de engenharia que são caracterizados prescritivo, que são, então, desde o modelo cascata até o modelo concorrente, mas entre eles prevaleceu por muitos anos, e as principais organizações, as grandes empresas, trabalhando-se e adotando o modelo evolucionário do tipo espiral. Então, trabalhava-se seguindo toda uma proposta de fases, mas eu ia trabalhando com iterações, tá certo? Trabalho essas iterações, faço a integração, faço todo o trabalho de validação e com isso até chegar na entrega, na implantação final. Sobre o conceito de modelos de processo identificado, caracterizado como modelo especializado e o modelo também do processo unificado. Vamos conhecer essas propostas desses modelos. Esses processos chamados especializados, então eles incluem muitas das características de um ou mais modelos tradicionais, que então dos modelos prescritivos, como o modelo cascata, o espiral que prevaleceu, sendo adotado quando se opta a uma abordagem de engenharia de software especializada ou definida de forma restrita, ou seja, entre eles, o modelo chamado de desenvolvimento baseado em componentes. Compreende aplicações de componentes de software previamente empacotados, incorporando muitas das características do modelo espiral, do modelo evolucionário, tá certo? Porque você trabalha com essas iterações, trabalho com o desenvolvimento de um componente e aí depois eu vou trabalhando e fazendo o reuso, a reutilização desses componentes. Esse desenvolvimento baseado em componentes, então, a partir principalmente da década de 90, com aí o avanço do paradigma orientado a objetos, que é a forma de programação, né, principalmente conhecida aí como a programação orientada a objetos. Então, muitas linguagens, por exemplo, como a linguagem Java, que a partir já da década de 90, ela teve um crescimento no mercado. Então, por exemplo, a tecnologia Enterprise Java Beans, EJB, tá certo? Que é uma extensão do Java. É uma linguagem específica para trabalhar com esse desenvolvimento baseado em componentes, tá certo? Eu posso, por exemplo, pensando, um exemplo bem simples, mas eu posso o quê? Desenvolver um componente pensando em um sistema, ou eu como empresa que atendo vários clientes, e entre esses vários clientes, ambos precisam de um cadastro de pessoa com dados pessoais. Nome, endereço, telefone, número de celular, um endereço eletrônico, seja por uma clínica, por exemplo, que essa pessoa vai ser o quê? Identificada como paciente, num ambiente, num contexto já de um domínio para uma universidade, um ambiente acadêmico vai ser o quê? A mesma pessoa vai ser um aluno, vai ser um professor. Então, eu posso desenvolver um componente, tá certo? Com esses dados básicos, que eu posso chamar de componente pessoa, ok? E aí, depois,
no desenvolvimento em si, quando eu for trabalhar conforme toda essa proposta de engenharia do meu software, então eu sigo essa abordagem, tá certo? Eu posso desenvolver componentes que eu possa reutilizar depois em outros momentos e fazer a customização desse componente, o reuso dele de acordo com o domínio da minha aplicação. Então, por isso que ele é chamado especializado, que são os modelos de processos especializados. Ainda, além do desenvolvimento baseado em componentes, nós temos os métodos formais, inclui um conjunto de atividades que conduzem à especificação matemática formal. Então, bem voltada para a área científica, os softwares, no caso, né, que fazem todo o tratamento, aí, muitos voltados para a área de saúde ou que envolvem outros segmentos. Então, são métodos formais, os quais o trabalho de se fazer toda a especificação até a entrega envolve aí praticamente a aplicação com a notação matemática rigorosa. Então, esses são os conhecidos modelos de processos, de métodos, os conhecidos processos formais. Ainda o desenvolvimento de software orientado a aspectos é considerado já uma evolução também, aí agora a partir principalmente da década de 80, é uma outra proposta de se trabalhar principalmente com a programação, tá? A programação para trabalhar com aspectos, envolvendo sempre a ênfase aqui com a implementação, tá certo? Ela tem o objetivo de separar sempre o código-fonte e atrelar esse software, essas partes do software-fonte com aplicações, para atender diversas aplicações. E com isso, essa característica, ele encapsula o código. Eu vou trabalhando com encapsulamento também, com uma proteção de partes do meu código-fonte, para atender depois módulos separados do restante da aplicação. E aí eu vou fazendo a integração desses módulos, desses chamados aspectos empacotados, para integrar um todo de uma aplicação. Então, ele é bem voltado também, o desenvolvimento de software orientado a aspectos, para atender, no caso, recursos específicos e muito voltado aqui à programação. E ainda, não nessa classificação de modelos de processos especializados, mas o outro modelo de processo que ganhou força a partir também do finalzinho da década de 90, com o surgimento do paradigma orientado a objetos, seguindo a proposta aqui de desenvolvimento, onde surgiram muitos métodos de desenvolvimento. E entre esses métodos aconteceu a fusão de 3 métodos e fundou-se a chamada UML, Linguagem de Modelagem Unificada, que foram os métodos de Bush, Jacobson e Humble e Jacobson. Então, esse modelo de processo, ela veio para dar esse apoio, principalmente para sustentar essa proposta desses métodos de desenvolvimento que foram dirigidos orientados a use cases, casos de uso. Também no formato como características de serem iterativos e incremental. Então, com isso, surge essa proposta de se trabalhar, de proporcionar também de uma forma evolucionária, essencial para o desenvolvimento do software moderno. Então, para atender aí as premissas, os conceitos básicos, principalmente da programação orientada a objetos. Ele trabalha com um fluxo de trabalho de engenharia de software que é distribuído ao longo dessas fases desse processo unificado. Então, tendo uma visão aqui, conhecendo uma visão geral do processo unificado, ele faz a distinção de fases de desenvolvimento, que são elas: concepção, elaboração, construção e transição, e ele faz a divisão de atividades, atividade de requisitos, análise, projeto, implementação e testes. Então, trabalha-se com o quê?
Pensando no desenvolvimento em tempo, eu tenho as fases. E ao longo dessas fases, conforme o tempo, eu tenho as atividades que eu vou executando. E essa proposta do processo unificado também, ela já tem aí a proposta de se trabalhar com o desenvolvimento, seguindo as características para fazer a entrega o mais rápido possível para o meu software, do meu software para o meu usuário, mas que conforme eu vou avançando aqui, ao longo do tempo, na fase de concepção, eu dou ênfase aos requisitos, mas principalmente quando eu começo a modelagem, ao desenvolvimento do meu sistema, eu dou uma grande ênfase aos requisitos e diminuo um pouquinho aqui com a construção e transição, ou seja, eu trabalho com uma prototipação para fazer a validação para o meu usuário também, mas nesse primeiro momento, tá certo? Eu dou aqui essa ênfase. Pensando aqui já na fase de elaboração, olha só, o pico aqui da atividade de requisitos, grande parte de concentração, de empenho, de esforço da equipe para análise e projeto, já grande parte de implementação e eu também já tenho testes. Avançando no desenvolvimento, mesma coisa, construção, só que o pico está onde? Na programação, na implementação e testes. Então, essa é a proposta desse modelo de processo conhecido como processo unificado, tá certo? Teve uma evolução também, uma adaptação do processo unificado para uma ferramenta, para uma tecnologia específica que é o RUP, da Rational, que foi o conhecido RUP, tá certo? O processo unificado da Rational, o qual as suas tecnologias, as ferramentas cases, apoiaram todo esse processo, então dá o suporte para fazer o acompanhamento de todo o processo, tanto durante as fases de desenvolvimento, como a execução de cada atividade. E nesse auge da programação orientada a objetos, então, o processo unificado foi um processo que foi adotado, prevaleceu e hoje ainda também muitas empresas, muitas organizações adotam essa proposta de processo de desenvolvimento de software. E conhecendo agora o conceito de desenvolvimento ágil. Então, de acordo com todas as propostas de desenvolvimento dos modelos de processos, que são esses guias, de como eu vou seguindo as características, como que eu vou trabalhando, fazendo toda essa integração de equipe de desenvolvimento com o planejamento, com a produção em si, então também a partir aí dos últimos estudos da evolução do próprio processo unificado, surgiram o chamado desenvolvimento ágil. E também com isso, métodos que apoiam aí essa nova característica, essa nova forma de trabalho. Vamos conhecer as suas características. Então, em 2001, exatamente, Kent Beck e mais 13 renomados desenvolvedores, autores, consultores da área de software, se uniram e assinaram o chamado, em 2001, do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. Esse manifesto que foi, então, ênfase após aí, então, o processo unificado, principalmente, para se trabalhar de uma forma mais ágil. Então, com isso, esse manifesto, ele declarava aqui a forma de você agora enfatizar o desenvolvimento. Trabalhando principalmente, valorizando indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, então tendo muito aqui a participação dos atores envolvidos, dos indivíduos, valorizando software operacional acima de documentação, trabalha-se com modelagem, trabalha-se com documentação, mas principalmente dando ênfase aqui à parte operacional.
colaboração dos clientes acima de negociação contratual, respostas a mudanças, também considerando aí acima de seguir exatamente um plano. Ainda, como características, ela combina a filosofia com um conjunto de princípios de desenvolvimento, defendendo essa satisfação do cliente com entrega incremental e sempre antecipada, tá certo? Equipes de projetos pequenas e altamente motivadas, então, define-se que a proposta desse desenvolvimento eu vou trabalhar pensando nessa satisfação do cliente, tendo equipes motivadas, equipes pequenas e muitas vezes mais de uma equipe para cada equipe envolvida no incremento do software como um todo. Prevalecendo a comunicação ativa e contínua entre os desenvolvedores, trabalhando com métodos informais, não só com aquela documentação rigorosa com as técnicas de modelagem, trabalhando com artefatos de engenharia de software mínimos, então, trabalhando aqui com uma mínima documentação, identificando as principais técnicas que eu quero adotar, simplicidade no desenvolvimento e a entrega mais do que análise e projeto. A entrega principalmente aí, tá certo? Considerando a ênfase, a entrega para o meu cliente. E aqui ele coloca 12 princípios. Prioridade em satisfazer o cliente, aceitar bem os pedidos de alterações, mesmo que seja aqui adiantado o desenvolvimento, entregar software com funcionamento frequente, algumas semanas, alguns meses, então, que é esse desenvolvimento rápido. O pessoal do comercial e os desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente. É uma filosofia de trabalho que tem muita interação entre as pessoas. Além disso, construir esses projetos em torno dessas pessoas motivadas, num ambiente motivado. O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para e dentro de uma equipe de desenvolvimento é a conversa aberta e presencial. Então, é trabalhado com propostas de reuniões, tá certo? Reuniões, uma reunião curta de 15 minutos diariamente. Software em funcionamento é a principal medida de progresso. Ainda, o processos ágeis promove desenvolvimento sustentável, mantendo sempre um ritmo indefinidamente. Atenção contínua para com excelência técnica e para com os bons projetos. Fechando as 12 premissas, simplicidade, tá certo? Então, a arte de maximizar o volume de trabalho não é realizado, então, tentando trabalhar sempre com etapas que você consiga fazer essa entrega rápida, com melhores arquiteturas, requisitos, projetos que surgem de equipes sempre auto-organizadas, em intervalos regulares. A equipe sempre avalia e dá um feedback e trabalha com os ajustes e comportamento. E aqui só para você conhecer já o nome de alguns desses métodos de processos ágeis para seguir essa filosofia aqui do desenvolvimento ágil. O XP, o Scrum, o DSDM, modelagem ágil também, só pela sigla AM, o processo unificado ágil, também aí uma proposta, o FDD e MSF, que é da Microsoft, então, que é um método que foi proposto aí também seguindo todas essas características do desenvolvimento ágil, ou seja, menos ênfase em documentação, tá certo? Mais ênfase a partir de uma agilidade com equipes motivadas, com reuniões contínuas, reuniões diárias, tendo essa interação do meu cliente com o pessoal da produção, com os profissionais de TI, sempre com entregas programadas eficientemente a cada 2 semanas, no máximo um mês. Então, foi um manifesto que esses profissionais, no caso, surgiram e colocaram essa proposta como uma nova forma de se trabalhar.
Então, agora uma rápida reflexão. Dentro de toda essa contextualização dos modelos de processo de software ao longo aí da história, desde os modelos prescritivos, do tradicional, do modelo cascata, passando para o modelo espiral, que foi muito adotado, trabalhado, para o processo unificado e para o desenvolvimento ágil. Qual que é o melhor a adotar? Tá certo? Na área acadêmica, nós não vamos ditar qual que é o melhor a adotar. É a empresa, você como profissional inserido numa equipe de desenvolvimento, fazendo parte de uma empresa que a equipe já tem, tá certo? Com certeza, a sua metodologia definida. É ela que pode, dependendo de um projeto, dependendo do segmento que ela atua, ela segue o modelo espiral, como esse guia de referência para esse desenvolvimento de projeto com qualidade. Dependendo se é uma empresa de pequeno porte, ela vai trabalhar com desenvolvimento ágil ou não. Hoje as nossas gigantes, por exemplo, as empresas Google, entre outras, trabalham com desenvolvimento ágil. Então, não tem como nós, como profissional, falar qual que é a melhor, tá certo? Porque entre todas as propostas hoje também dos métodos de desenvolvimento ágil, existem vários. E aí você tem que conhecer, tá certo? Você, ao longo do seu curso, você futuramente como profissional, estará se aperfeiçoando constantemente, porém, aprendendo um modelo, conhecendo a proposta de trabalho, de como trabalhar com o modelo de processo. Para aprender outro, é só uma questão de adequação. A filosofia de trabalho é a mesma. Então, muito obrigada pela sua atenção, bons estudos e até uma próxima.